curva de distribuição de probabilidade amostral, aquela que mostra como é que as médias das amostras retiradas de uma população se distribuem, com qual frequência que elas ocorrem. Existe uma coisa muito legal sobre essa curva. Mesmo sem a gente fazer esse processo de fazer a amostragem de repetidas vezes e ir conhecendo a frequência com que as médias ocorrem, mesmo sem a gente fazer o processo, a gente já sabe qual vai ser o formato dessa curva de distribuição de probabilidade. Como assim? Sim, a gente sabe. Graças ao teorema do limite central. E o que diz o teorema do limite central? Bom, se de uma população, seja uma população de grãos ou uma população de pessoas, se dessa população a gente retirar amostras suficientemente grandes, por exemplo, aqui os 50 grãos, né? Ou, em geral, a gente considera a partir de 30 uma amostra suficientemente grande. E se os elementos da amostra forem selecionados de maneira independente, nesse caso aqui, se a seleção de um grão não vai influenciar a seleção de outro grão para minha amostra, né? Ou seja, isso é independente. Se essas condições ocorrerem, então a curva de distribuição de probabilidade das médias amostrais tem um formato de curva de distribuição normal. E o que essa curva de distribuição amostral de formato normal nos conta? Ela nos conta que a maior parte, a maioria das amostras retiradas de uma população, elas têm uma média, né, a média da amostra, que é muito próxima à média real da população. Outra coisa, amostras com médias muito distantes da média populacional, elas são improváveis, mas elas podem ocorrer. E a gente espera que 95% das amostras retiradas de uma população, elas tenham médias que estão a mais ou menos 1,96 desvios padrão da média populacional. Como é que a gente sabe tudo isso? A gente sabe isso pelas propriedades da curva de distribuição normal. E agora, o mais legal. A média dessa curva de distribuição amostral de médias, ela é igual, a gente espera que ela seja igual à média populacional. Então, é o que a gente chama de parâmetro, né? Aquela medida da população. E por que isso é tão legal, tão importante? Porque conhecer esses detalhes, essas propriedades, nos permite estimar parâmetros populacionais, como uma média populacional, a partir de uma amostra. Na prática, a gente só vai estudar uma amostra, a gente não vai ficar retirando diferentes amostras de uma população e estudando essas diferentes amostras. Então, compreender o comportamento das estatísticas amostrais, por exemplo, da média amostral, né? Compreender o comportamento das estatísticas amostrais retiradas de uma população nos permite estimar valores plausíveis para o parâmetro populacional, como a média populacional, a partir, então, de uma só amostra. Claro, com um determinado grau de confiança. Então, esse nomezinho é familiar para você? No próximo vídeo, a gente vai falar de intervalo de confiança.